Agora, olha esse caso chocante. Uma professora de 25 anos do distrito de Sobradinho, em São Tomé das Letras, Minas Gerais, teve 60% do corpo queimado. A suspeita é de que o namorado tenha incendiado o corpo dela usando gasolina. A Luana Leal Silva Rocha, essa moça linda, está agora em estado crítico na UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações. Ainda consciente, a vítima contou aos policiais que discutiu com o namorado de 19 anos quando ele pegou, então, um galão de gasolina e começou a atear fogo nela. A gente ainda não tem informações se ele já está preso, mas falando sobre esse crescimento dos casos de feminicídio, que infelizmente aqui no nosso país explodiram, gente. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, nós crescemos 60% no número de feminicídios. Por isso, a gente convidou a advogada especialista em direito civil pela USP, Fernanda Las Casas. Bom dia, Fernanda, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Márcia, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Fernanda, explica por que esse aumento. Existe, vocês especialistas do direito, conseguem enxergar onde é que está o gargalo, onde o Estado está errando? Faltam delegacias, a Lei Maria da Penha é premiada, mas por que a gente não consegue colocar ela em prática e por que tantas mulheres continuam morrendo, Fernanda? Olha, Márcia, a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha, ela existe ainda há pouco tempo e a sua aplicação ela não é tão efetiva como ela deveria ser. As delegacias nem sempre estão abertas ao final de semana e muitas vezes quando a mulher já começa a buscar a delegacia para buscar ajuda daqueles primeiros atos de violência, que é a violência psicológica, a violência moral, que quando o homem começa a manipulá-la para que ela não saia de casa, esconder seus documentos, etc., ela normalmente não tem ajuda, né? Nas delegacias eles querem provas para poder serem mais efetivos. Esse é o primeiro passo. O segundo resposta que eu tenho para te dar, Márcia, é em virtude da nossa formação aqui, formação de base das nossas crianças, que já vem com essa formação dos estereótipos de gênero, que fazem com que meninos e meninas tenham criações diferentes desde a sua base, e essas criações que vêm aí de muito tempo atrás, elas mostram que meninos são mais fortes que as meninas, então os meninos dominam as meninas, e isso vai levando ao longo do tempo, Márcia, uma noção de que a força, então, ela pode tomar conta de tudo e os homens passam a se sentir proprietário das meninas. E eu não estou generalizando, eu estou falando aqui, Márcia Nonato, de uma educação de gênero que a gente tem no colégio, né? Ali na hora que você dá o brinquedo para o seu filho, para sua filha quando criança. Então, eu entendo, como pesquisadora dessa área de gênero, que a mudança não apenas deve ser só da lei, porque o direito, ele acaba sempre chegando tarde nessas situações. O direito, ele é visto a partir de um fato social. Então, acontece um fato, nós fazemos uma lei para poder regulamentar aquela situação, organizar a sociedade e deixá-la ali mais justa, não é? E mais segura. Porém, antes que aconteça o fato, a gente está precisando, então, fazer uma prevenção maior. Porque, veja só, mesmo a gente tendo a lei de feminicídio, tendo seu aumento aí no ano de 2024, de 20 para 40 anos, os números têm aumentado. Porque ainda existe aquela sensação do homem da impunidade. Então, tem a falta de apoio do Estado para essas mulheres, tanto antes da violência como depois da violência, e também a nossa educação de estereótipos, Márcia. Fernanda, esse é um ponto interessante, a questão do aumento dos casos. Eles têm efetivamente aumentado ou eles são mais explicitados hoje em dia, à medida que a gente tem muito mais comunicação, tem muito mais visual da sociedade de um modo geral? O que é que você tem de informação em cima disso? Porque a impressão que dá é aquilo que a Márcia falou, os casos vão se avolumando e a gente vai observando cada vez mais isso presente. Mas isso se deve exatamente a um aumento ou é porque eles são mais expostos hoje em dia? Nonato, desde 2005, nós temos o Data Senado fazendo esse cálculo desses dados sobre a violência contra a mulher. E nós temos, sim, infelizmente, observado o aumento de caso ano após ano, não é? E se veja, se nós temos desde o início que o Brasil era colônia, que naquele momento das ordenações filipinas, tínhamos no Brasil uma legislação em que dava direito ao homem que encontrasse a sua mulher o traindo, que a punisse até com morte, depois
depois essa legislação foi alterada para que essa mulher que traísse o marido fosse presa, para que depois ambos fossem presos. Você vê que há uma evolução. Quando a gente chega em 2025, com a estatística do aumento de casos de feminicídio, a gente começa a olhar para o passado e fala, nossa, desde a formação do nosso Estado, era lícito, era normalizado, normatizado ao homem punir a mulher que o traísse ou que fizesse qualquer coisa, sua rebeldia, não é? Então, hoje, as nossas estatísticas demonstram que a falha também está na educação, a educação formal. Como nós vamos educar os meninos e meninas? Vejam as redes sociais, né, Nonato? As redes sociais, infelizmente, esse campo de liberdade, né, de expressão, acaba deixando que discursos de violência e ódio contra a mulher tenham aumentado muito. Então, eu entendo que não é porque agora nós estamos contabilizando mais os dados, as mulheres estão falando mais, denunciando mais, que nós vemos mais. Eu entendo que as redes sociais são um grande agravante para o número dessa estatística. A gente sabe que quando a gente começa a revelar o número de criminalidade em determinada situação, parece que acende uma luz àqueles que têm uma vontade para que eles executem também esse tipo de crime. E, infelizmente, é um crime contra a vida e contra a vida da mulher, Nonato. Agora, doutora, a gente observa também que o poder público investe muito pouco em políticas públicas de conscientização e de proteção à mulher. Eu estava vendo um dado aqui, por exemplo, que o governo usa só 56% do orçamento para combate a crimes violentos contra mulheres. Ou seja, está faltando também o investimento, né? É verdade. Falta o investimento no lugar certo, não é? Então, o investimento não é apenas você fazer projetos de lei, o investimento é você colocar uma creche 24 horas para aquela mulher que não sabe como vai sair daquela situação de violência porque não tem aonde deixar seus filhos para procurar um trabalho. Então, a gente precisa ter um aumento de número de vagas na creche, a gente precisa ter um aumento também daquele auxílio para aquelas casas de apoio às mulheres vítimas de violência e um aumento também de cursos para a formação dos profissionais que vão atender essas mulheres nas delegacias. Se hoje mesmo, num domingo, você buscar numa cidade pequena, numa cidade do litoral, uma delegacia da mulher, certamente ela vai estar fechada, porque não existe um número efetivo de profissionais para dar plantão aos finais de semana, que é onde acontece o maior número de casos. Então, temos que ter um aumento de investimento e a melhor aplicação desse investimento. E veja, a gente não precisa estar só investindo em cursos, em coisas que onerem o Estado, uma vez que a gente já tem um custo altíssimo, né, do nosso Estado. Precisamos também fazer um investimento na alteração de leis. Agora, recentemente, tivemos uma lei da misoginia, que é muito importante. Vamos ver como que essa lei vai ser aplicada no dia a dia, nas redes sociais, contra as pessoas, mas também temos que haver uma alteração, como houve na Islândia, que é um dos países mais igualitários do mundo, onde é um dos países onde o número de violência doméstica é mínima, porque desde a escolaridade, na base, eles já têm um sistema de educação em que eles educam meninos e meninas na primeira infância separadamente, para que não se crie estereótipos de gênero. É um ideal de vamos criar as crianças como um gênero único, sem dar brinquedos, que a gente sempre coloca os brinquedos já relacionados ao gênero ali, ao que se diria um destino natural daquelas pessoas, não é? Então não se dá carrinhos e nem bonecas. E aí você pensa assim, nossa, mas carrinhos e bonecas estão relacionados aos estereótipos? Sim, Márcia Nonato, porque a boneca ela é relacionada àquele treinamento da mulher para atividade de cuidado. E o carrinho é relacionado a que um homem faça sua atividade externa. Veja que isso não é atual. Essa forma de organização do Estado, dentro das minhas pesquisas do meu doutorado, eu encontrei que isso surgiu na Grécia, lá na Antiguidade, onde os homens eles tinham uma qualidade, uma qualificação de masculinidade, aquele homem que ele ia para a guerra, ia para fora, então ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser violento e tinha que ser viril. E esse viril, essa virilidade é estar sempre pronto para o sexo. Por isso que para um homem, de forma geral, impacta muito mais falar algo relacionado à sua sexualidade, né, se ele é hétero ou não, do que relacionado a se ele é um estuprador. Veja que situações que nós criamos e estamos reproduzindo esses mitos da antiguidade. Muito obrigada, doutora, especialista em Direito Civil pela USP, Fernanda Las Casas. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, Márcia. Nonato, um bom dia a todos.